Abençoe a serva do Senhor, Deus abençoe os ministérios também de louvor, levitas, vocais e músicos. E vamos agora para o momento mais importante que a nossa alma tanto anseia, pelo Senhor. E o Senhor é a palavra do nosso dia. Diga amém? Então agora que é o momento mais importante desse culto. Então, abra o seu coração, abra a sua mente, abra os seus ouvidos e vamos nos alimentar em nome de Jesus. E a palavra que Deus me dirigiu essa noite para fazer a abertura da mensagem está no Evangelho de Mateus, segundo Mateus, no capítulo número 10, também um versículo muito conhecido nosso. Por muitas vezes o Senhor nos deu mensagem desse versículo, mas cada dia, né? Assim como nossa casa, quando temos fome, aquela comidinha prontinha, feita com amor ali, a gente come, né? Então, com tanto apetite. Assim deve ser nossa alma pelo Senhor. Diga amém? Você tem fome e sede do Senhor? Então sente-se à mesa e vamos nos alimentar. Mateus capítulo 10 e o versículo 34, muito conhecido. Glória a Deus. Encontrados? Amém? Estamos juntos? Mateus, Evangelho segundo Mateus, ou simplesmente Mateus, capítulo número 10, versículo 34. Assim está escrito: não penseis vós que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. É Jesus dizendo isso, hein? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos na sua presença mais uma vez, unidos em oração, na mesma fé, para pedir o discernimento da mensagem que o Senhor revelou para hoje, Senhor. Que todos possam sair daqui totalmente transformados, convictos que tua voz falou nesse lugar, usando esse púlpito e esse servo do Senhor mais uma vez, Senhor. Não tenho nada para dizer para os meus irmãos de mim, eu sou como eles, Pai, carente do Senhor e pecador, mas eu sei que teu Espírito está em nós e pode testificar dessa verdade. Fala, Senhor, que teus servos te ouvem em nome de Jesus. Amém? Nós vamos refletir, amados, fazer uma breve reflexão sobre esse versículo de Mateus 10, 34. Não penseis vós que eu vim trazer paz à terra. Olha o que Jesus está dizendo, hein? Eu não vim trazer paz a essa terra, mas espada. E Jesus está deixando muito claro aqui, amados, é que a verdade, uma das verdades da sua vida, essa, da sua primeira vida, a grande verdade é que ele não veio aqui para resolver problemas terrenos. Ele não veio aqui para resolver com aquilo que a carne tanto ansiava, por um Salvador, daquilo que eles esperavam, né? Um libertador. Não é nada que aquele povo esperava fisicamente falando. Jesus não veio para isso, ele veio trazer uma revelação forte. Ele não veio para trazer soluções para os seus planos, para os seus projetos. Isso tudo pode ser consequência se nós buscarmos o reino dele. Mas aquele povo se enganou ao pensar que que o Messias viria conforme eles imaginavam, né? Um Salvador que nascesse no meio deles para ser rei ali e impor um novo reino na terra. Não. Então houve um equívoco muito grande e assim também se equivoca os que hoje seguem Jesus. Nós vamos aprender um pouco sobre isso. Ele veio informar que nós estamos em meio de uma guerra. E essa guerra não é para ter paz aqui na terra, não. Ele veio dizer claramente: ó, não vim trazer paz a essa terra. Eu vim trazer uma espada. O que ele quer nos ensinar é o que está lá revelado pelo apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo número 6. Louvado seja o nome de Jesus, que nós vemos aí no início, antes do louvor, né? Versículo 12, que essa guerra que nós estamos enfrentando, a nossa guerra, a nossa luta, não é contra o sangue nem contra a carne, e sim contra os principados. Efésios 6,12. A nossa guerra, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, demônios, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Olha como que a Bíblia não se contradiz. O mundo inteiro jaz no maligno, ou seja, o que é jaz? Dorme, é dominado, né? É cego. Então, a palavra jaz, literalmente traduzida do grego para o nosso idioma, ela tem vários sentidos. Aquela palavra do hebraico, do grego, quer dizer, é dominado, é cego, é totalmente dominado. A palavra certa é totalmente dominado. Então, o mundo inteiro jaz, é dominado pelo maligno, jaz no maligno, dorme no maligno.
Então aqui diz, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Então onde que é o campo de batalha? Nas regiões celestes. Vamos aprendendo, amados. Nós estamos aqui para aprender com o Espírito Santo. Temos que nos converter desse engano o mais rápido possível. Temos que ser libertos desta mentira, que nós temos que lutar contra a carne. E a carne quer impor isso, né? Quer impor que a nossa luta é contra pessoas. E aí então muitos, não é raro você ver, infelizmente hoje, pessoas pagando o mal com o mal. O que é pior, vemos muitas dessas pessoas que se autodenominam cristãos e fazem isso com uma naturalidade tão grande. Até os outros banam, aquela pessoa não estou nem aí. A pessoa fez isso comigo, não estou nem aí. Cristãos, irmãos, crentes, cristãos, diz que são cristãos, crentes, né? Que tem essa capacidade de dizer, não, até perdoo, mas não vou lá mais também. Como se tivesse dois céus. Não, Deus vai fazer mais que um céu, vai fazer um céu para cada um, para quem você gosta e para quem você não gosta. E é possível isso, amado? Como é possível as pessoas chegarem a essa racionalidade irracional, né? Isso é animalesco, é demoníaco um pensamento desse. Como é que eu posso dizer que não consigo mais olhar para aquela pessoa, que Jesus deu a vida para aquela pessoa, misericórdia? Mas não é raro você ver crentes agindo dessa forma, pagando o mal com o mal, dizendo que perdoa, mas não quer ficar perto, misericórdia. E age como se nunca tivesse ouvido falar de Jesus, como nunca tivesse conhecido Jesus. Aí nós temos que só clamar a Deus, misericórdia, né, amados? Então, amados, já que estamos num mundo de libertação, temos que nos libertar dessas mentiras, desses enganos impostos pelo inimigo que contaminou nossa carne pelo pecado. Fácil não é, mas quem achar que é fácil amar quem te perseguiu, quem te fez mal, não é fácil, para a carne não é. Contudo, você tem que lembrar que você morreu. A sua carne tem que ser o quê? Sepultada. Vamos fazer um intercâmbio para a gente acordar, né, Márcio? Não, ninguém lança sono também nos cultos, viu? Então vamos vigiar. Você tem que lembrar que você tem que sepultar a tua carne todo dia. Todo dia você tem que matar a tua carne, mortificar ela, senão ela vai predominar. E se ela predominar, você vai cair no erro de tantos aí, que se dizem cristãos, mas não são ainda. Né? Se denominam, até o teu texto bíblico fala, esses tais que se infiltram em nosso meio, se dizem judeus, mas não são. Aí você tem que entender que Deus está falando ali dos cristãos. Tem muitos que se metem no meio dos cristãos, dizem que são cristãos, mas não são. A Bíblia deixa muito claro que há muitos que fazem isso. Misericórdia. Então não é fácil mesmo, amado. Amar quem persegue você, quem te faz algum mal, não é fácil. Mas nós temos que ter a visão da realidade espiritual. Nenhum ser humano foi criado para ser reflexo do diabo, amado, do maligno, mas sim a imagem e semelhança de Deus. Diga glória a Deus. Então, amados, se eles são o que Deus fala que eles são, que nós somos a imagem e a semelhança de Deus, nós não temos que lutar contra a imagem e a semelhança de Deus. Temos que entender que por trás daquela ação maligna que a pessoa cometeu com a gente, ou com alguém, que você sente as dores de alguém, há um espírito atrás daquilo. Você consegue compreender isso agora? Abra sua visão e veja isso, pelo amor de Deus, você vai ficar. Eu insisto em falar isso porque muitos vão perder a salvação por insistir em não entender isso. Deus quer ver naquele dia, Ele quer salvar um povo, Ele quer resgatar um povo realmente santo, santificado na palavra dEle. Diga amém? Então, o que ocorreu é o seguinte, como está escrito lá, o que ocorre com essas pessoas que ainda não entenderam e se denominam cristãos, eles estão juntinho com aqueles que são chamados de incrédulos pelo apóstolo Paulo na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Vamos lá juntos? 2 Coríntios, capítulo número 4, e o versículo número 4 também. Olha o que a Bíblia revela sobre o que acontece com as pessoas deste mundo. O Deus desta era, o Deus deste século, algumas Bíblias falam, né? Eu tenho a tradução que fala, o Deus dessa era cegou o entendimento dos incrédulos, dos descrentes, para que não vejam, ou seja, para que não seja resplandecida a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a perfeição, a imagem de Deus. Diga glórias a Deus. Então, amados, o inimigo cega o entendimento dos incrédulos, dos descrentes, para que não vejam, para que não lhes resplandeça a verdadeira luz do Evangelho de Cristo, que é a própria imagem do Deus vivo. Meus irmãos, nós temos que entender
Jesus veio, amados, e veio justamente para desfazer tudo isso. Olha o que as Santas Escrituras dizem em 2 textos sobre isso. Só nós temos que tomar posse disso. Olha, peraí, realmente o inimigo cegou o nosso entendimento, mas eu quero voltar dele. Uma luz brilhou para mim, eu quero sair dessa. Que existe uma fase que a pessoa sai da escuridão, quando é curada, não sei se você sabe, quando ela é curada, ela tem uma visão ainda não é perfeita, ela vai voltando aos poucos. Ninguém, tanto é que você tira de uma vez a fenda depois de uma cirurgia, isso é um tratamento perigoso. Se tirar de uma vez é um perigo muito grande. Então é tirado aos poucos, com cuidado, com muita lentidão, para que a pessoa aos poucos se acostume com a luz. Então é a mesma coisa do Evangelho. Deus sabe disso. Então, amado, ele quer que você entenda isso, e aos poucos você vai enxergando a verdade. Mas não fique com os olhos fechados, insistindo, não, já estou curado, não vou ficar com os olhos fechados porque eu não quero abrir os olhos. Misericórdia, o pior cego não é aquele cego realmente, é o que não quer enxergar. Diga amém? Então Deus deixou claro aqui para nós hoje aqui, olha, o inimigo cegou, sim, cegou o entendimento das pessoas deste mundo, né? Para que não vejam, não entendam, não consigam discernir, não sejam revelados a eles a luz do Evangelho de Cristo, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas olha para que Jesus veio. Lá em 1 João, no finalzinho da Bíblia, se der tempo de você ir lá, senão vai anotando os endereços aí, ó. 1 João, capítulo 3, no finalzinho da Bíblia você encontra ali, ó, pertinho do Apocalipse, as cartas de João. A primeira carta, no capítulo 3, no versículo 8, só a parte B, vai dizer assim, ó, capítulo 3, de 2 João, 1 João, capítulo 3, versículo 8, a parte B, diz assim: foi justamente para isso que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer, destruir as obras do diabo. Diga glórias a Deus. Tanto é que ele vai lá, Jesus, quando o Filho de Deus está aqui entre nós, ele vai pela primeira vez a um púlpito, quando ele pela primeira vez numa sinagoga, ele vai lá fisicamente. Então em Lucas 4, se você quiser acompanhar, senão só escuta aí, Lucas 4, a partir do capítulo 4, ele ali, versículo 18, ele vai dizer algo tremendo quando ele pede que ele dê os rolos com as escrituras, né? Ele pede, me tragam aqui a passagem de Isaías, aí trazem para ele o livro de Isaías, ele abre no lugar onde está escrito assim, ó, vai em Lucas 4, 18 e 19, ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim. Lucas 4, 18, para quem perdeu, o Espírito do Senhor está sobre mim, e pois que me ungiu, me separou para evangelizar os pobres. Você está falando pobre de coração, de espírito, né? Enviou-me para curar os quebrantados de coração, a pregoar, ou seja, anunciar, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos. Olha aí, ó, esse ponto nós temos que chegar. E restauração da vista aos cegos. Ele está ligando, essa palavra ligada com revelação de Paulo, que o inimigo cega o entendimento dos descrentes, amado. Amém? Mas para isso se manifestou, 1 João 3,8, se manifestou o Filho de Deus para desfazer, destruir as obras do diabo. E ele está dizendo claramente por que veio. Olha, eu fui ungido, eu fui separado, eu vim nesse mundo para evangelizar, contar boas novas para aqueles que são pobres de espírito. Deus me enviou, meu Pai me enviou para aqueles que estão com o coração quebrantados. Ele me enviou para dar liberdade aos que estão presos, cativos a laços espirituais, e para restaurar a visão dos que estão cegos espiritualmente, e pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Diga glória a Deus. Então Jesus veio, mas não veio para fazer isso conforme a mente humana, tá? Ele veio para agir espiritualmente, amados. Ele veio trazer uma visão da realidade do plano espiritual. E muitos que o seguem ainda não entenderam, como aqueles lá também não entenderam isso na época. E porque não entendem, muitos de hoje não entendem isso, vão atrás de Jesus apenas para satisfazer os próprios desejos. Também há uma carta, se não me engano, Tiago, capítulo 4, quando ele diz: infiéis, sabe o que vocês pedem e não recebem? Porque vocês pedem para esbanjar nos seus prazeres, para as coisas da sua carne. Se não me engano, Tiago 4, versículo 4, ele fala: infiéis, vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal, pedem para esbanjar nos seus prazeres, olha, as necessidades carnais, né?
Então, tem que estar muito claro isso. Jesus veio para trazer uma visão espiritual do verdadeiro plano que nós devemos seguir, o plano espiritual. Mas muitos que seguem Jesus, assim como naquele tempo que ele veio para a sua primeira vinda, não compreenderam. E o que fazem? O que fizeram aqueles? Eles começaram a se rebelar. Quando viram que Jesus foi preso, quando viram que Jesus estava sendo espancado, não reagia, né? Então, o que eles fizeram? Abandonaram ao Senhor. Optaram por Barrabás, quando foi dado a eles a oportunidade de gritar por Jesus, liberte Jesus, né? Porque Pôncio Pilatos falou: olha, não tem nada contra esse homem, não tem como fazer nada. Vou dar a vocês uma chance de libertar esse homem. Todo ano é solto preso, né? Então vou pedir que vocês escolham. Traga esse preso aí, trouxe Barrabás, vocês sabem disso. Escolham vocês Jesus Cristo que vocês estão acusando, ou esse Barrabás que é um criminoso já. Eles gritaram: Barrabás, Barrabás, soltem Barrabás. E contra Jesus, crucifique-o, misericórdia. E aí são muitos que hoje também, amados, se dizem cristãos, seguem Jesus para coisas boas, para suas carnes, para resolver seus problemas, para atingir os objetivos. Assiste um programa de televisão evangélico apóstolo, olha o testemunho daquele lá, ele foi para a igreja, deu um carro novo, olha aquele lá, ele foi, estava quebrado, agora está com 3 empresas, eu vou também. Parece que só Jesus não virou isso, sabe, amados? Cadê o verdadeiro evangelho que prega a salvação das almas? Que prega que seguir Jesus é caminho apertado, é difícil, você vai ser perseguido, você pode ser até morto por amor do Evangelho. Meu Deus do céu, não está, porque principalmente aqui no Brasil, uma igreja que anda, sabe, eu considero a igreja de Jesus no Brasil a igreja Nutella, a igreja Dodói. É aquele filho mimado que tem de tudo, e quando o pai fala um não, pronto, a festa fica com um bitão desse tamanho. Só que pode resolver isso com os teus pais terrenos. O Pai Celeste não resolve, não. Bico nenhum Pai resolve com o Pai Celeste. Pode ser tudo isso. É perda de tempo tentar se rebelar ou ficar revoltado contra as decisões de Deus. É perda de tempo. Então, aprenda uma coisa. Aqueles se rebelaram porque eles viram que Jesus não reagia. E assim muitos se rebelam hoje porque Jesus não atende o pedido deles. Por que não atende? Como está em Tiago capítulo 4. Porque ele pede para esbanjar com seus prazeres. Não é para fazer a vontade de Deus. Então, amados, nós temos que entender, quem não tem a fé verdadeira, não tem o amor ágape também, que é aquele amor que suporta tudo, que bate uma face, vira outra, ou seja, tem pessoas que ficam: pastor, eu não consigo entender, o senhor fizeram isso, fizeram aquilo, mas o senhor continua, meu Deus do céu, irmãos, eu sou um pecador igual a vocês, mas uma coisa que eu tenho plena convicção no meu coração, momento, é rancor, mágoa, mas de forma nenhuma. Pode a pessoa apontar o que for comigo. Eu sou capaz, e era assim na época do mundo. Eu já dei meu testemunho. Eu fiz isso quando era do mundo. Uma pessoa que pisoteou no banco da Bradesco controlado no mês. Eu dei esse testemunho já. Já falei desse testemunho lá em Maringá. A pessoa que pisoteou nem era evangélica, nem conhecia, mas você tem uma Bíblia na frente. E eu exatamente fiz o que a palavra de Deus hoje me ensinou. E eu fico feliz de falar para você: eu não te conhecia, já agia. Porque pessoas estavam agindo em mim. Agora imagine hoje ser cristão, amado. Como é que alguém se denomina cristão é capaz de dizer que está com raiva, está com rancor, está com mágoa, não tem coragem de olhar na cara de uma pessoa? Misericórdia. Isso não é cristianismo, não, amados. Isso é pura carne mesmo, isso é carnalidade pura. A pessoa já está num buraco negro que não faz nem ideia, e nem consegue de lá mais. Voltou a ser espiritual. Misericórdia. Então, amados, não se rebelem contra Deus por decisões dele. Não se rebele se Deus não atende o seu clamor, porque Ele é que sabe que pensamento tem a vosso respeito. Ele que sabe o que é melhor para você. Entenda isso definitivamente, senão você nunca vai ser um cristão. Não lute contra as decisões de Deus. Ele que sabe o que é melhor para você. Ele que te deu vida. Só isso, Ele te deu vida. Mas não esqueça que Ele também tira a vida. Amém? Então, amados, nós temos que entender isso. Quem não tem esse sentimento, quem não busca a verdadeira fé, não consegue ter o fruto do Espírito Santo. Aí realmente fica esses sentimentozinhos aí. Eu não vou mais para aquela igreja por causa disso. Eu não vou mais para aquele lugar por causa disso. Eu não vou, sabe essas coisinhas de mimizinho? Cara, essas coisinhas, amado. Você tem o Espírito Santo ou não tem? Porque se você tem o Espírito Santo, tem o fruto do Espírito Santo. Amém? Vamos lá em 1 Coríntios capítulo 3. Liberte-se, meu irmão, minha irmã. Liberte-se. Em nome de Jesus, para com esse inimigo, essas coisinhas. Em nome de Jesus, eu sempre que eu estou mandando dizer isso. Mas está mandando dizer, eu estou dizendo.
com certeza vai alcançar corações. E vai te dar condições lá na frente, quando alguém te apontar alguma coisa, você lembrar que você é um cristão. Diga amém? 1 Coríntios capítulo 13 vai falar sobre o amor ágape. Quem tem o Espírito Santo tem o fruto do Espírito, amado. E olha, quem tem o fruto do Espírito tem o amor ágape. E esse amor ágape é exatamente o que diz o capítulo 13, do versículo 4 a seguir. Vamos ver juntos aqui, ó. O amor é o amor de Deus, tá? Se você tem o Espírito Santo, você tem esse amor aí, ó. O amor é paciente. O amor é bondoso. Não tem inveja. Não se vangloria. Não se orgulha. Não maltrata. Não procura seus próprios interesses. Não se ira com facilidade. Não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, com a justiça. Tudo sofre o amor, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aí eu vou só para a parte A do versículo 8. O amor jamais acaba, jamais perece. Diga amém? Temos que urgentemente nos convertermos, amados, e conhecer a verdade, para que a palavra nos liberte dos enganos, das mentiras que o inimigo impõe sobre a nossa carne. Muitos crentes ainda vivem na mentira, no engano, e precisam urgentemente conhecer a verdade, conhecer a Jesus. Quando Jesus foi levado ao governador do Império Romano, Pilatos, por exemplo, ele vai e faz a seguinte pergunta para Jesus. Vamos lá em João 18, por favor, irmãos. Glórias a Deus. Evangelho de João, capítulo 18. Quando Pilatos está de frente com Jesus, olha o que acontece. Eu quero que vocês prestem atenção, e hoje nós vamos falar sobre a verdade. E a verdade é Jesus. João, capítulo de número 18. Nós vamos ler do versículo 33, você que quem gosta de Jesus fala glórias a Deus. Glória a Deus. Porque eu falei bastante palavras, né, amados? Vamos lá. Jesus é a palavra. Então quem gosta de ouvir a palavra, gosta de ouvir Jesus. João 18, 33 ao 38. Olha o que acontece. Eu vou tentar ler com bastante calma. Nesse momento, Jesus foi levado diante do governador de Roma, tá? Ele vai decidir ali o que vai fazer com Jesus, tá? Então Pilatos, voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: essa pergunta é tua ou os outros te falaram isso a meu respeito? Respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Foi seu povo e os chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim. Que foi que você fez, homem? Disse então Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus responde: tu que dizes que sou rei. De fato, por essa razão eu nasci. E para isso vim ao mundo, para testificar da verdade. Todos os que são da verdade, me ouvem. Aí então Pilatos pergunta, né? O que é a verdade? Olha só, ele pergunta: o que é a verdade? O que é a verdade? Pilatos perguntou. E imediatamente Jesus nem responde, ele já vira para os discípulos para os judeus e diz: não acho nele motivo algum de acusação. Olha aí, amados. Prestaram atenção? Pilatos nem espera Jesus responder. Agora, por que Pilatos não esperou Jesus responder essa pergunta? O que é a verdade? De imediato ele já virou para os judeus e falou: eu não consigo ver mal com esse homem, não tem nada que eu possa acusá-lo. Por que será que ele faz isso? Simples. Porque dentro daquele homem tinha uma alma. Amém, amém? Ele olhou bem os olhos de Jesus. Quando Jesus olhou para ele, não teve jeito. Não teve jeito. Ali, amados, não teve jeito. A verdade prevalece. Jesus é o caminho, e a verdade e a vida. Ele simplesmente não esperou Jesus responder, ele não precisou responder. Ele estava diante da verdade. Diga glórias a Deus. Glória a Deus. Amados, é por isso que nós temos que entender, amados.
Por que isso ocorreu? Justamente porque a verdade estava diante daquele homem. A alma dele sabia quem estava ali diante dele. E nós trazendo isso para o nosso dia, nós estamos gastando energias à toa, discutindo com discussões vãs, contra aqueles que ainda não sabem, não conhecem, ainda estão cegos. Deus fala no meu coração hoje, eu estou cansado de ver meus filhos, aqueles que eu já iluminei, voltarem a práticas que não deveriam voltar, e praticarem coisas que não me conhecessem. Deus falava isso na consagração de hoje, e até entram em discussões, sendo que a minha palavra diz para não entrar em discussões. Veja que está em Tito, amados, não sei se você tem condições de encontrar a carta a Tito, mas veja lá, depois de Timóteo você encontra a carta de Tito. Lá no capítulo número 3, ali fala sobre a conduta, como deve ser a conduta de um cristão. Versículo de número 8 vai dizer assim: fiel é esta palavra. Irmão, tudo que eu estou dizendo aqui é palavra fiel do Senhor, amado. Estou falando pelo Espírito Santo. Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática das boas obras. Discutir uma boa obra, amados? Entrar numa discussão sobre o Evangelho, sobre isso e aquilo, é de Deus o negócio desse? Claro que não. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Agora o versículo 9. Evite, porém, controvérsias tolas, discussões sobre genealogias e contendas a respeito da palavra, da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor algum. Versículo 10. Quando aquele que provoca divisões, advirta-o uma vez ou pela segunda vez. Depois disso, simplesmente rejeite-o. Olha o que a palavra diz: simplesmente rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado e por si mesmo já está condenada. Amém? E está assim de crente, discutindo, sabe, entrando em divididas sobre a palavra de Deus. Sabe assim, eu dou um boi para entrar numa discussão, mas dou uma guarda para não sair uma briga, misericórdia. E não se liberte dessas mentiras. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Nós estamos dizendo para você não anunciar o Evangelho. Claro que você vai anunciar o Evangelho, mas não é para ficar vivendo limite em ninguém, não é para ser soberbo, arrogante, como se você fosse o melhor de todo ser humano na terra. Você é tão pecador quanto aquele. Deus ama tanto a tua alma quanto aquele que está em pecado ainda. Ambos estão com o fôlego dele. Ambos têm a mesma possibilidade de serem salvos ainda. Ele tem a possibilidade de se enxergar o que não está vendo, e você, infelizmente, se continuar não se convertendo, de voltar a seguir e morrer tua alma. Já pensou, amados? Você pode estar discutindo com alguém tolamente, e aquele alguém, naquela discussão, lançou a semente ali. Um dia aquela pessoa se converte, e você, por causa daquela discussão, deixou de seguir o Senhor, porque saiu dos caminhos do Senhor e viu que parece que tem jeito que ninguém dá ouvido mesmo. Tem pessoas que agem dessa forma. Deus falava no meu coração: eu estou muito triste de ver o meu povo, que se chama pelo meu nome, entrar em discussões tolas, vãs. O que mais acontece hoje em rede social, eu não entro essas coisas, misericórdia. Mas não é raro alguém entrar em contato comigo e falar: pastor, fulano de tal está discutindo na rede social com outra pessoa, e é da nossa igreja, pastor, pelo amor de Deus, fala misericórdia, Senhor. Aí vou lá, né, amados, porque misericórdia, né? Então, em nome de Jesus Cristo, amado, sabe como você anuncia o Evangelho? Você anuncia com boas atitudes, com as boas obras, amando. Seu olhar tem que ser o olhar de Jesus. O mundo vai ver você, vai ver em você Jesus claramente, pelos seus atos. Então, você pode lutar contra o mal, sim, mas não é com a carne, entendeu? Fazendo a pessoa ver o que não quer ver. Não adianta a pessoa não está cega, não adianta que ela não vai ver, amados. A pessoa que não tem entendimento não vai enxergar. Se a pessoa está desviada, ela não vai se voltar. É impossível renovar o primeiro amor daquela pessoa para alguém na terra fazer isso. Então você tem que entrar em oração, você tem que entrar em jejum, em campanha. Mas quando Deus te der a oportunidade de estar de frente com aquela pessoa, ame aquela pessoa. Trate-a com dignidade, não com indiferença, não com atitudes que não são de cristãos. Diga amém? Você está conseguindo entender isso, amados? Deus está preocupado com a sua salvação, amados. É com a sua salvação, porque
A sua atitude pode matar aquela alma, como pode também matar a sua alma. Misericórdia. Então Deus está mandando para dizer essas coisas, amado. Nós temos que aprender a lutar, mas não com as armas terrenas. Com aquela, não, eu sou assim, eu tenho um gênio forte. O gênio forte é uma coisa terrena. É temperamento humano. E eu posso dizer para você que é demoníaco isso aí. Temperamento forte, porque, na verdade, quem tem o Espírito Santo, ele tem domínio próprio. Ele não tem gênio forte, ele tem domínio próprio. Lá na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, e o versículo número 4 vai nos dizer claramente, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que a nossa luta, nós falamos em Efésios, não é contra a carne, nem contra o sangue, nem contra o sangue, nem contra a carne, mas contra principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Então, lá em 2 Coríntios 10, 4, vai dizer que para você fazer essa luta espiritual, nós vamos usar armas terrenas. Entendeu, igreja? Está conseguindo compreender a palavra, irmãos? Então, não adianta usar armas terrenas com o seu intelecto, com o seu entendimento, com o seu jeitão. Tá? Você tem que entender que as nossas armas não só aqui, ó, as armas da nossa milícia não são carnais. Nada tem a ver com a carne, mas sim poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas. Diga amém? Olha, Márcio, se você ler essa passagem de 2 Coríntios 10, 4, e ler também o versículo 5, vai dizer claramente que o poder dessas armas espirituais, elas têm poder de destruir toda argumentação e pretensão que se levanta com o conhecimento de Deus, e levar cativo todo pensamento e torná-lo obediente a Cristo. Diga amém? Então, amados, é isso aí, ó. É isso aí, aquelas boas, amados, que não tem mais paciência com o seu marido, sabe? Aquele esposo que não tem mais paciência com sua esposa, não tem mais jeito, não vou parar, chega. Eu, infelizmente, ouvi isso, essa besteira, durante várias semanas numa casa que eu fui fazer campanha para libertar aquele casal. Na verdade, o senhor falava no coração desde o primeiro dia, o problema não está nem, tá nela. Desde o primeiro dia, eu fui lá para a chamada dela, para orar pelo marido, e eu fui lá, Deus falava desde o primeiro dia, o problema está nela, não está nele. Desde o primeiro dia. E Deus confirmou, até o 7º dia de campanha, Deus confirmou que todo o problema estava nela, não ele. Ele também, mas o maior problema estava nela. Então, temos que vigiar, mas temos que ter paciência. Você, esposa, tenha paciência com o seu marido que nem é convertido. Você, marido, que tem sua esposa que não é convertida, não é transformada ainda. Fala transformar, convertido não é questão de religião, né, amado? Então, você tem esposa e um esposo que ainda não é transformado. Você tem esposo, marido ou mulher que não é transformado. Você tem filhos que não são transformados. Você tem pais que não são transformados. Você tem vizinhos que ainda não são transformados. Você tem no seu trabalho, tem funcionários, ou tem patrões que não são transformados. Enfim, ou nós somos ou não somos a luz desse mundo. Ou somos ou não somos o sal dessa terra. Diga amém? Se nós quisermos lutar contra a mentira que habita neles, temos que usar não de armas carnais, e sim as espirituais que eu falei, oração, jejum, campanhas, mas principalmente cultuando a Deus. De que forma? Com um verdadeiro testemunho de vida, de alguém chegar e dizer, não tem como, essa pessoa realmente tem Deus. Olha, tem uma pessoa aqui na igreja que passou por uma luta tão grande na vida dela, aqui na igreja, que o pessoal fica espantado de ver a reação dessa pessoa. E alguém visitou essa pessoa recentemente e foi lá perturbada, porque sabia da situação daquela pessoa, saiu de lá totalmente calma. Foi lá, a pessoa tremia, a pessoa estava com medo de te ver. Eu tinha receio que eu ia enfrentar, porque se eu estivesse no seu lugar, eu não aguentava nem décimo que você passou. E você está aí, me passando força. Eu vim aqui para ver que você estava e eu saí daqui transformado. Você acredita que falaram isso? Então, olha aí, isso é o brilho do Espírito Santo. Amém, amado? Ou somos a luz ou não somos a luz desse mundo. Se realmente a luz, que é a verdade, que é Jesus, que é o seu Espírito habita em cada um de nós temos que nos preocupar, não temos que nos preocupar com nada. Temos que apenas estarmos agindo conforme Ele nos orienta a agir. Agir segundo as Escrituras. Amém? E as Escrituras deixam bem claro, amados, bem claro o que é o fruto do Espírito Santo. Nós vimos lá o que é ter o amor de Deus. Então, amados, para encerrar essa mensagem, eu preciso que você vá comigo em João, capítulo 1. E lembre-se disso aqui. Isso aqui é fundamental para você sair daqui convicto. O Espírito Santo habita em você ou não habita?
Amém? Então, se ele habita em você, amado, a luz está aí. Então, aprenda uma coisa, em qualquer circunstância, quer seja na sua família, quer seja no seu trabalho, quer seja na sua saúde, quer seja onde for, qual for a área da tua vida, seja onde houver uma treva existir e ser trevas ali, fica tranquilo. É só você confiar, porque Jesus está aí em você, não está? Então, abra aquela porta para ele entrar naquele cômodo ali, ó, aquela área da tua vida, abre aquela porta. E fala, Senhor, entra lá porque eu não sei o que fazer. Eu sinto que eu estou agindo errado nessa área. Então, o Senhor entra com providência, entra o Senhor, fica tranquilo. Aquele lugar que está em trevas, aquela área que está em trevas, olha, a luz vai chegar, sabe o que vai acontecer? Ela vai prevalecer. Porque isso é tão óbvio, mas é tão óbvio. A luz prevalece sobre as trevas. Diga amém ou amém? Meu Deus, é uma coisa racional. As trevas não podem prevalecer contra a luz. Por que tem alguns crentes que falam assim, não tem jeito não, essa situação não tem jeito. Você está dizendo que as trevas são maiores que a luz? Porque se é uma situação que está te oprimindo, ela é trevas. Diga amém? E se é treva, a luz não está ali. Porque se a luz estiver ali, ela vai resplandecer. E a treva vai ser dissipada. Meu Deus, é lógico, é racional. Cultue o Senhor racionalmente. Deixe de ser crente, povo de Deus. Aprendam definitivamente. Se Jesus, olha lá, se Jesus liberar, se Deus liberar, tem que liberar. Ele falou que vai liberar em breve. O povo não vai aguentar mais. Vai todo mundo se entregar para o diabo. Porque não vai aguentar, está tudo na carne. Se Deus liberar, e vai liberar, porque é bíblico, teve que se liberar antes do final dos tempos. Isso nem começou nada ainda. Você acha que isso vai acontecer agora por mim? Você acha que terremoto, essas coisas? Você não viu nada. Você vive no paraíso aqui sem saber, mas a igreja de Jesus, somente no Brasil, é Nutella, não está preparada para enfrentar as adversidades. E Deus fala no meu coração. E olha para mim aqui em nome de Jesus. Presta atenção pelo poder do Espírito Santo. Eu estou em espírito, amado. Eu estou em espírito e Deus está mandando dizer claramente: olha que você vai perder o teu galardão. Olha que você vai perder a tua coroa. Vigia. Deixa de ser crente Nutella. Se você está acostumado em ministérios que são ministérios grandes, que não pregam a verdade, volte para lá. Mas sai que tua alma vai para o inferno. Eu estou pelo Espírito de Deus falando, amados. Aqui se prega a verdade. Doa a quem doer. Você quer conhecer Jesus de verdade ou não? Ou quer brincar de ser crente? Decida hoje a quem você vai servir. Diz o Senhor. Olha o que diz João capítulo 1, versículo 5. Olha o que diz as Escrituras. A luz, diga Jesus é a luz. Resplandece nas trevas, amém? E as trevas não prevaleceram e nunca prevalecerão contra essa luz, diga amém? Meu Deus, onde está a dificuldade de entender isso? É tão óbvio isso, amados, e nós não fazemos conta disso, que a verdade está dizendo claramente que a luz sempre vai prevalecer sobre a mentira, vai prevalecer sobre contra as injustiças. Você está sendo injustiçado? Eu fui recentemente, amado, e pela própria igreja de Jesus. Eu me calei. Eu sabia que eu estava com a verdade. Eu falei, amém, Senhor. Eu vou me calar, não vou ter que me defender. Até que a verdade apareceu. É isso que tem que se comportar, cristão. Para de querer tomar satisfação. Cale-se. Jesus calou-se como ovelha, foi ao matador mudo, ovelha muda, diante dos seus tosqueadores. Não reagiu. Para de entrar na internet. Amigo, olha aquela coisa aconteceu. Amigo, aconteceu. Para com isso em nome de Jesus. Você está entristecendo o Santo Espírito de Deus que habita em você. Eu estou em Espírito, igreja. Não se atreva a blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo está mandando dizer isso à igreja. Liberte dessa cegueira espiritual. Deixe de ser crente. Em nome de Jesus. Se a luz está em você, ela tem que resplandecer nas trevas. Diga amém? Amém. Eu encerro esse culto, essa mensagem, pedindo que vocês, em nome de Jesus, todos presentes pela rede social, se convertam, abandonem a mentira, abandonem o engano. Em nome de Jesus, eu encerro deixando essa reflexão para a igreja, amados. O título dessa mensagem é
tudo sobre a verdade, não precisa de mais nada mais. Nós sabemos quem é a verdade. João 14,6. Ministério do Louvor, volte para cá, por favor, em nome de Jesus. Não, ainda não. Vamos orar pelas campanhas. Mas em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, quem é a verdade? Quem é a vida? Quem é o único caminho? Jesus. Então, esta é a verdade. Se você quer saber tudo sobre a verdade, que é o título dessa mensagem, tudo sobre a verdade, hoje você ficou sabendo. Não há mais como você ser enganado, a não ser que você queira ser enganado ou enganado. Deixa bem claro isso, amado. Deus está falando fortemente. Só se você quiser continuar sendo enganado ou enganado. Lute contra as potestades, contra os principados nas regiões celestes. As pessoas você tem que amar. Aprenda isso. É a ordem de Deus. Ame a Deus acima de todas as coisas e Deus semelhante como a ti mesmo. Essa é a ordem de Deus. Que passa a vista do diabo, amado. Para com esse negócio de falar, não posso ser um inimigo nesse lugar que tal pessoa. Gente, eu conheço pessoas que amam essa obra, amam, declaram-se amantes dessa obra. Eu amo essa obra, eu tenho um amor tão grande, mas eu não consigo falar porque tem tal pessoa. Já ouvi isso, amado. Eu já ouvi isso. Ou tais pessoas, eu já ouvi isso. Misericórdia. Aonde vai parar esses crentes? Só Deus sabe. Eu oro para que eles sejam convertidos, sejam transformados. Em nome de Jesus. Mas se você conhece algum crente assim, amado, se você conhece alguém assim, amado, eu te peço em nome de Jesus. Talvez você é a única válvula de escape dessa alma. Se você sabe que alguém é desse jeitinho, você tem, em nome de Jesus, o chamado de fazer campanha por essa alma. Em nome de Jesus. Porque se não fizer, essa pessoa não se converter, não é culpa sua, não se preocupe, mas misericórdia, uma alma que Deus ama tanto. E agora Ele te faz você entender que você é um servo dele, você é uma serva dele, e que deve ser, continuar sendo luz, brilha nesse mundo. Não apagueis o Espírito que habita em você. Diga amém? Tudo sobre a verdade. O que é a verdade? Quando Pilatos pergunta o que é a verdade, Jesus, ele podia responder: eu sou. Eu sou. Mas o eu sou foi calado. Não precisou responder. De imediato, ele olhou bem os olhos, Jesus: o que é a verdade? Olha para mim, Deus fala: não consigo ver nada nesse som que eu possa cuidar. Faremos tudo sobre a verdade. O que é a verdade? Jesus é a verdade. Se você seguir isso aqui, se você estiver debaixo disso aqui, não tema a nada. Não tema injustiça, não tema nada. Doença, irmão, doença. Mas uma doença que a medicina não tem cura. Ô amados, para onde você vai? Você acha que vai ficar aqui para sempre? Se é uma doença que não tem cura e Deus não quiser te curar, glória a Deus, Senhor, vou para a glória. Aleluia. Qual é o problema? O Senhor só não me deixa sofrer. Né? Amém ou amém? O Senhor quer que eu vá para a glória, então, mas não deixa eu sofrer não. Eu não quero sofrer aqui na terra. Nem de fazer os outros sofrerem. Amém? Aí Deus fala: amém. Então eu vou te poder dormir. Amado? Então, assim, qual que é o problema do cristão entender isso? Só que ele entende que é apegado às coisas da terra. Por isso, que é apegado ainda às coisas terrenas. Ele acha que tem tempo ainda para aquilo, para aquele sonho, aquele projeto, pode até ter, pode até realizar. Mas ele, na mesma noite que Deus te pede um fôlego, você não vai sofrer, não adianta nada. Foi vão, foi todo. Um sonho em vão. Se não é em Deus, é em vão. É todo. Diga amém? Está compreendendo, igreja? Você é capaz de compreender que Deus está no controle de tudo, inclusive da sua vida? Então, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai. Coloque-se em pé, gente. Senhor nosso Deus e Pai, eu posso ir aqui somente. E passar disso é por mim. Eu não tenho nada agora para seus filhos, meus irmãos. Mas até aqui eu sei que o teu Espírito me usou sempre. Para a tua exclusiva glória. Pai, desliga no coração dos teus filhos que ouviram essa palavra. E que todos possam realmente ser libertos, transformados. Eu incluo a eles. Todos nós precisamos, Senhor. Em nome de Jesus, sermos transformados, sermos libertos
do engano, da mentira. E temos uma visão totalmente restaurada para a tua exclusiva glória. Em nome de Jesus. Liberta-se, cura, transforma, salva. Amém, Jesus. Você que recebeu a palavra de Deus, diga: Senhor, eu recebo essa palavra. E de bom grado, pois eu sei que é para a edificação da minha fé. Amém? Eu tenho certeza que virá o fruto do tempo devido. Agora, erga suas mãos aos céus e fala: Senhor Deus, sobre as minhas mãos, coloca o teu poder, a unção do teu Espírito, porque eu vou entrar numa batalha. Eu sei que ainda tem muitas coisas para ser corrigidas em minha vida. E ainda há coisas ocultas que eu não tenho controle, mas o Senhor é Deus que tudo vê e tudo sabe que eu posso. Envia uma unção, Senhor, sobre as minhas mãos. Pois quando eu impor sobre a minha cabeça essas mãos, será o símbolo de que o Senhor está com as mãos sobre todas as áreas da minha vida. E mal algum prevalecerá. Porque se não insistir em permanecer sobre qualquer área da minha vida, eu vou dar a ordem em teu nome, Jesus, porque eu tenho essa autoridade que o Senhor me deu através de Jesus, de usar o nome do Senhor Jesus para que o fogo que consome todo o mal venha sobre qualquer área da minha vida e destrua tudo que está oculto ou que eu não estou conseguindo controlar. Então venha com a unção, Senhor, sobre as minhas mãos em nome de Jesus. Diga amém. Recebe esta unção. Recebe a unção. Fique com os olhos fechados. Entre para a prática espiritual agora, com as mãos ungidas, cheias do Espírito Santo. Coloque sobre a tua cabeça. E agora você não vai falar mansinho não, viu? Com uma vozinha doce. Você vai arrombar a porta do inferno. A porta do inferno não prevalece também não. Arromba ela. E vai de dedo na cara do inimigo e fala com ele agora assim, ó: em nome de Jesus, eu estou te ordenando, sai da minha vida, de todas as áreas da minha vida agora, e leva toda a sua branqueira embora. Tudo que você enviou contra qualquer área da minha vida, sobre a minha vida, eu anulo e declaro fora de mim agora. Vai levando embora agora. E eu aviso antes que você seja queimado. Se você não sair a tempo agora, se não escorrer agora, eu vou pedir ao meu Pai, ao meu Senhor, que envie a unção dele e te queime, e queime todo o mal que você deixou. Em nome de Jesus, sai agora! Sai agora! Sai agora! Em nome de Jesus. Fique com os olhos fechados, e agora você vai falar com Deus. Fala: Senhor, manda fogo, Senhor. Se os seus olhos sabem se ele correu ou não, se ele levou embora ou não, manda fogo que consome. Se ele largou alguma coisa, queima Jesus, queima Jesus, queima Jesus, queima Jesus, queima Jesus, queima Jesus. Amém? Que assim seja. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Vou estar pedindo que meus irmãos levem até os irmãos aqui no presencial esta folha para quem quer iniciar a campanha. E se alguém que está na rede social conosco deseja saber que campanha é essa, saiba que ela é uma campanha totalmente gratuita, é uma campanha de libertação para a sua vida ou para a vida de terceiros, tá bom? Então, é uma campanha que vai fazer com que você registre o seu pedido numa folha, que até o momento é uma folha comum, inspirada pelo Santo Espírito, mas depois de descrita e orado sobre ela, passa a ser um documento espiritual, o qual você vai levantar e se apresentar durante 7 cultos de libertação dessa comunidade. Então, você que está aí com a gente na rede social, se deseja também participar dessa campanha, saiba que essa folha pode chegar até você de uma forma gratuita, assim como as instruções também dessa campanha. Para isso, entre em contato com nossos administradores aí do canal do Facebook, e também no canal do YouTube, para que possam te instruir ou passar o meu contato para vocês. Assim nós vamos conversar no WhatsApp, inbox aí, e pedir aí essa folha ou o contato do pastor, que nós teremos um maior prazer de entrar em contato com você e passar essa folha gratuitamente a você, em nome de Jesus. Aí você vai continuar fazendo a campanha do virtual mesmo. Nós temos cultos gravados, também tem ao vivo pelo Facebook. São 7 cultos de liberação. E os presenciais aqui já sabem, né? Que são 7 semanas. Você virá, vai estar ouvindo a palavra e Deus vai estar trabalhando no seu coração segundo a sua fé, para a libertação dessa causa que você vai apresentar. Por isso que eu vou pedir que aqueles que já estão com a folha, receberam a folha agora no presencial, ou já estão com a folha aí na rede social,
ou já chegou até você, você já imprimiu, você já preencheu. Os que estão aqui, obviamente, não preencheram, mas vão preencher em casa, mas já podem orar também por ela, pela campanha, pelas causas. Lembrando só uma coisa: nunca você faça 2 campanhas dentro de uma só folha, 2 causas numa folha. É uma causa por folha, tá? Se você tiver 3, 4 causas, você vai ter que pegar 3, 4 folhas, ou imprimir, no caso, quando você receber a nossa do PDF, do outro meio que nós podemos enviar a você, tá bom? Nunca faça mais de uma campanha por folha. Mas você pode fazer simultaneamente 10 campanhas, 20, 30, 100, pode você sentir de fazer, mas não pode colocar numa folha só, tá bom? Junto, pedindo a única orientação que Deus nos dá, porque você tem que responder a agenda aí, depois aí embaixo dos detalhes da causa, você vai ver que não há espaço para falar de mais de uma campanha, tá bom? Então, assim, Deus nos instruiu desde a fundação dessa obra aqui, em nome de Jesus. Então, agora eu vou pedir que todos que estão de posse da folha se coloquem em pé. Qual seja no primeiro dia, no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo dia, nós vamos estar falando com Deus a respeito de todas as campanhas que estão agora em vigor, tá? Então, você que está precisando apresentar a sua causa ainda, você que está em meio dela e quer agradecer, você que está encerrando, agradeça ao Senhor. Enquanto eu estarei fazendo a minha oração aqui por vocês, você vai estar falando com Deus e registrando o seu pedido de oração em nome de Jesus, tá? Senhor, meu Deus e Pai, esses são seus filhos, orando pelas causas, pelas situações, pelas vidas que eles estão apresentando ou apresentaram nas campanhas. O Senhor é o Deus que entrega a vitória do povo, porque o Senhor conhece cada coração e o Senhor sonda esses corações, esquadrinha essas mentes e sabe onde há sinceridade, onde há fé verdadeira, a que agrada ao Senhor. Então, que venha a tua unção sobre essas campanhas para libertar, para transformar, para curar, para restaurar, para salvar, para prosperar, fazer aquilo que o Senhor queira fazer e o teu nome seja glorificado segundo o pedido de cada um dos teus filhos. É para a tua glória que eu declaro que quem pediu com fé, quem declarou-se com fé nessas campanhas, verão a tua glória, porque creram e darão testemunho, o seu nome será glorificado em nome de Jesus. Todos que estão iniciando ou no meio ou terminando a campanha, digam numa só voz: eu creio na minha vitória e tomo posse dela em nome de Jesus. Diga amém? Eu concordo com a sua vitória, está ligado aqui na terra, está ligado com Deus e receba a tua vitória em nome de Jesus. Amém? Aqueles que podem se assentar, os que estiverem encerrando a campanha, aqui no presencial, tragam, depositem no vaso de oração, e os que estiverem encerrando pela rede social, façam conforme foi instruído a vocês o que fazer quando encerra a campanha virtualmente, né? Se você não for instruído, eu volto a dizer, já aconteceu, por isso que eu falo sempre isso, já aconteceu, de eu não informar o que faço quando encerra a campanha no virtual, né, na rede social. Então você volta a falar comigo naquele mesmo contato que nós tivemos, e eu vou te instruir o que fazer com a folha da campanha, ao término da campanha em nome. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Oferta maior, entrego meu coração e tudo que dediquei no teu tempo. Em tua casa te entrego, Senhor, a pobre viúva, tudo que tinha te entrego. Não trago muito, Senhor, o que tenho te dou. Oferta maior, entrego teu coração e tudo que dediquei no teu tempo. Em tua casa te entrego, Senhor, a pobre viúva, tudo que tinha
Meu vida provou, bendito servo fiel, glória e você do Senhor, ao estender minhas mãos, Senhor, eu estou em reverência, pedindo a tua unção, a tua bênção sobre cada dizimista desta obra, Senhor. A cada ofertante, a cada semeador, a cada empreendedor, a cada investidor desta obra, Senhor. Que nunca falta para os filhos que fazem esses gestos todos com amor, com alegria e com fé, Senhor. A tua palavra é fiel, Senhor. E eu sei que o Senhor honrará a tua palavra, multiplicando a vida deles até o sempre. Então, Pai, em nome de Jesus, tudo que devemos dar está consagrado e abençoado para ser bênção para eles também, continuar sendo bênção multiplicada. No dedo depositado, onde estão depositando, quer seja bem presencial ou por vias bancárias, também está consagrado, está abençoado e será bênção e prosperidade para a tua obra, para a tua obra, e vai ter prosperidade para aqueles que o Senhor separou para ela depender desse lugar. Em nome de Jesus. E se alguém concorda bem, amém? Assim seja para a glória. Meu amado, minha amada, você que acabou de ouvir a mensagem de pregação do culto de libertação da comunidade evangélica Mão de Deus, nós temos, por revelação do Espírito Santo, uma campanha a qual você pode participar também. Basta você ter o interesse de participar, se você foi tocado por Deus de participar dessa campanha. Não é necessário estar aqui presente na igreja, é uma campanha, até porque nós estamos via internet, né? Você nos acessou, basta você continuar fazendo isso toda semana, porque é uma campanha de 7 semanas. Então nós podemos, por exemplo, você pode nos localizar através do canal do YouTube, na comunidade evangélica Mão de Deus, como você está vendo no vídeo, e também no caso você querendo fazer uma campanha de libertação. E para isso é necessário que você nos procure através do e-mail que você está vendo localizado agora aí, é meu e-mail pessoal, o qual eu mesmo vou estar abrindo, respondendo a você e enviando a você na resposta, junto ao anexo, a campanha da libertação, sem custo nenhum, sem nenhum ônus. É totalmente gratuito, porque é Deus que nos deu ela e nós repassamos para a glória de Deus. Então você nos procure através desse e-mail, eu vou estar atendendo as suas necessidades, atendendo a sua mensagem, caso quisermos conversar outros assuntos, enfim. No retorno da minha resposta, eu mando para você, ao seu pedido, esta campanha totalmente gratuita, a qual você pode imprimir, salvar nos seus arquivos e depois pode continuar fazendo quantas campanhas você quiser. Aliás, até porque esta folha que eu vou devolver para você no anexo é uma campanha que não pode ser 2 causas numa folha só. Cada folha tem que ser uma causa. Eu vou explicar passo a passo o porquê desse motivo de ser uma folha para cada causa. Por isso que é importante você salvar no seu computador, para que você possa, ao desejar fazer mais campanhas, você poder imprimir quantas vias você quiser, para quantas causas você quiser. Então vamos lá. Você vê o formulário aí, é um formulário revelado pelo Espírito Santo, não há nada de místico nele, o que há nele, na verdade, é uma revelação para um exercer da fé nossa, uma ação de fé, né? Toda vez que você tem uma ação, Deus tem uma reação da sua fé. Então, vamos confiar no Senhor, vamos entregar na mão dele, porque confiamos, esperar nele, descansar nele, porque com certeza o mais ele fará. Você observa então aí que você deve colocar o nome do fiel. Esse nome do fiel é você que vai estar fazendo a campanha, porque é uma campanha semanal. No caso, hoje você encontrou a gente nesse vídeo. Uma semana após, você pode procurar nos canais que eu te falei há pouco, né? Ou no canal do YouTube, ou no blog Spot da Igreja A Mão de Deus, na comunidade evangélica A Mão de Deus. E aí você encontrando, você pode fazer essa campanha através dos vídeos. Aí você coloca, então, para fazer essa campanha é necessário você ter esse formulário, colocar o nome do fiel, que é você que vai estar fazendo a campanha, escolher a causa. Você pode observar que são 2 campos, causa própria e causa para terceiros. Então ali você vai ter cada opção, né? Vai ter as opções suas para sua causa própria ou para terceiros. E no campo abaixo tem um espaço pequeno para detalhar a sua causa. Então ali você escolheu a causa, você vai citar ali, relatar a ela qual o motivo da campanha que você está fazendo, qual o detalhe da campanha, né? Embora Deus o saiba, porque Ele é onisciente, mas a Bíblia diz que você deve apresentar tudo em forma de orações e súplicas. E esta campanha é o que eu disse há pouco, é uma forma de você agir para Deus reagir à sua fé, em nome de Jesus, tá bom?
Então, vamos seguir aí, vamos seguir em frente. Depois de detalhado a causa, você vai ter uma agenda, onde você vai ter ali a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima semana. Cada semana você deve entrar, antes de ouvir a mensagem, já preencher a data da semana, para você não se perder nessa agenda, você saber que está cumprindo semanalmente essa campanha fielmente, né? Então você preenche ali e há um espaço, a partir da segunda semana, uma opção em que você já recebeu a campanha, já recebeu a vitória, você vai grifar no campo abaixo, já recebi minha vitória, obrigado Senhor. Ou seja, você vai permanecer na campanha em agradecimento. Caso ainda não tenha recebido na segunda, na terceira, na quarta e assim por diante, até a sétima semana, você vai colocar ali, caso não tenha recebido, literalmente, você vai colocar, pela fé, você já toma posse, em nome de Jesus. Mas você vai colocar sempre a opção, estou em oração, confio no Senhor. Amém? Então esse é o nosso formulário, não é difícil, ele é bem didático, é fácil de preencher, basta você apenas entrar em contato comigo naquele e-mail, que eu vou estar retornando a você no anexo um formulário desse para que você possa estar na campanha que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus e que tem feito grandes maravilhas na vida de muitas pessoas. Confia no Senhor e com certeza o mais Ele fará, em o nome de Jesus.